Visitar essas histórias, porque no inconsciente, talvez, existam coisas mal resolvidas nessa relação com o masculino e que você, nos outros namoros, relacionamentos ou casamentos que você teve, você sempre traz esse fantasma para a relação. Olá, Escorpião! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Escorpião. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Escorpião, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas, Escorpião já na mesa. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? É só mandar uma mensagem, eu mesma respondo e será um prazer te atender. 10 cartas, fundo do deck para Escorpião, deboche. Vamos lá. Bom, questão de relacionamento aqui para Escorpião. E total relacionamento. Bom, sai a primeira carta como a Rainha de Paus, a rainha que sempre quer ser a primeira a saber de tudo. Ela não admite ser a última a saber. Fala sobre a rainha absolutista que gosta de ter o controle nas mãos, que gosta de verificar tudo para não ser passada para trás. E o que cruza o caminho desta rainha é exatamente a carta do domínio, que fala sobre o atrito, uma queda de braço, uma disputa entre dois lados. Eu tô falando com pessoas aqui que têm problemas com essa necessidade de controle. Um controle excessivo. Veja se é para você ou se a leitura não está invertida, tá? Você vai adaptar aí, se for o caso, se você identificar que é para você essa leitura. Então, a gente está falando basicamente de uma necessidade de controle e também de uma falta de confiança. Porque onde falta confiança, sobra controle. E no mental desta pessoa vem exatamente a figura do casamento, a carta dos amantes, que é um relacionamento, tá? Aqui a gente tá falando de um relacionamento amoroso. É como se a pessoa tentasse controlar o tempo todo o seu casamento. Coloque aí, noivado, ou se você juntou com a pessoa, mora junto, união estável, namoro, que seja. Só não vai colocar aí ficante e conversante, pelo amor de Deus, né? Porque essas energias, as pessoas elas estão cada vez mais colocando novas classificações para os relacionamentos. Aqui eu tô falando de pessoas que têm um convívio próximo e que têm reciprocidade, que tem convívio realmente, não é uma coisa à distância, né? Uma coisa fantasiosa ou de vez em quando. Então, veja aí se é para você. E no inconsciente sai a figura deste homem que é o Cavaleiro de Ouros. Este homem aqui no inconsciente, ele representa muito mais do que o marido, né, a figura masculina aqui no caso, representa toda uma linhagem, tá? Porque o Cavaleiro de Ouros, a gente sempre olha para ele como se fosse o homem do passado, o homem que não está lutando ativamente com armas, ele está mais com o escudo, olhando de longe. Então a gente está falando de alguma coisa que ficou para trás, que olha de longe, que não participa ativamente. Então pode ser essa questão do arquétipo e a sua relação com o masculino. Então revisitar essas histórias, porque no inconsciente talvez existam coisas mal resolvidas nessa relação com o masculino e que você, nos outros namoros, relacionamentos ou casamentos que você teve, você sempre traz esse fantasma para a relação.
Tá? Muitas vezes esse motivo do controle excessivo, da falta de confiança, vem por causa desse fantasminha aqui. A gente mostra, né, a gente percebe que no passado, a carta da ciência fala sobre oportunidades que você teve de confiar, porque aqui fala sobre a fé, a confiança, a questão do onipresente com o onisciente e o onipotente. Então, a gente tem que ter fé que as coisas acontecem no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa. Porque se você não tiver esta fé, você acaba querendo ser o próprio onisciente, onipotente, onipresente. Você acaba se achando um Deus todo-poderoso, uma deusa toda-poderosa, que vai controlar os passos da pessoa, né, ou da sua vida, das pessoas que estão com você, tá? Vou extrapolar nem só de casamento, mas às vezes são filhos, amigos, pai, mãe. Por que eu digo isso? Aqui é como se a vida falasse, olha, não é de hoje que você está tendo oportunidades de tomar consciência de alguns processos. Não é de hoje que a gente te dá a chance de olhar para a sua relação com o controle e com a sua falta de confiança. Confiança também, a palavra fé entra muito nisso, né? Do confiar e do acreditar, do dar crédito, ter fé, né? Dou fé que, né? Não tem essa expressão? Então, aqui é um descrédito. E vem a carta do empoderamento feminino, mas que me mostra muito além, porque fala sobre a mãe, o grande arquétipo feminino. E logo depois, na sequência, você vem representado ou representada pelo arquétipo masculino imperador. Então, a gente está falando de casamento aqui, a gente está falando de uma relação aqui, e a gente está mostrando, mais uma vez, que existe essa completude do masculino e do feminino. Como saiu a carta do domínio cruzando, eu percebo que existe um conflito entre... É como se fosse uma rivalidade. Sabe o relacionamento Tom e Jerry? É o gato e rato? Então, talvez a mulher aqui esteja invadindo o espaço do homem e também se comportando, né? Em vez de ser, se você é uma mulher, deveria ter saído aqui imperatriz, né? Mas saiu imperador. Então, isso me sugere que você está com uma energia masculina muito alta, ou que você tenta mandar demais nesse relacionamento e acaba tendo uma inversão de papéis, tá? Isto é um ciclo que se repete, porque saiu a roda da fortuna. A roda da fortuna fala altos e baixos, mas a roda gira, gira e nunca sai do lugar. Em que lugar desta roda você deve ficar? Nem lá no alto, nem aqui despencando. Se você se colocar no seu lugar, você fica no eixo. A roda pode girar o quanto ela quiser, que você estará sempre equilibrado, ponderado no mesmo lugar. É este o sentido da roda da fortuna. A roda da fortuna, apesar desse nome fortuna, ela não fala sobre riqueza. É fortuna no sentido de sorte, porque aqui tenta a sorte. A roda vai girar, né? É o peão do baú da felicidade, né? Vamos ver onde é que para. E a questão é, se você ficar centrado ou centrada nessa questão, se você ocupar o seu lugar, você não vai ficar nessa coisa de te joga para um lado, joga para o outro, tá feliz, tá triste, altos e baixos. Então, aqui fala repetição de padrões ao seu redor. Então, tem muita coisa que vem da sua família. Estamos falando aqui do casamento dos seus pais, ou a falta de casamento, né? Talvez não tenham casado, mas aqui tá falando, olha para o retrovisor, ó, terminou com a carta da morte, fios que ligam ao passado, volta gerações para trás. Princesa de Ouros, aqui é um medo ou desejo. Pode ser que nessa história aqui do passado, existiu uma mulher grávida, a barriguinha de grávida,
que foi abandonada, ou que teve que criar seu filho sozinho, ou que ficou viúva, porque também saiu a carta da morte, né? Então, são alguns cenários que eu tô colocando aqui. Mas, existem traumas, existem coisas que aconteceram no passado que estão sendo projetadas, trazidas para esta relação. Então, veja, sinceramente, se você não está repetindo pela carta da morte, que é a ancestralidade, o casamento dos seus pais ou as dores que este casamento causou, se você não está puxando para a sua vida. Tá? A carta do deboche fala sobre isso. Talvez você seja aquela pessoa que criticou demais seus pais, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, ou aquela coisa, critiquei demais meu pai e morri de dor da minha mãe, também é uma coisa que tira demais a força, porque a sua mãe, ela te deu a vida, não o contrário, não foi você que engravidou dela. E a sua mãe, mesmo que ela não tenha estudo, mesmo que ela tenha passado por dificuldades, humilhações, ela foi capaz de te colocar no mundo e te criar. Sem ela, você não estaria aqui. Ah, eu não conheço minha mãe biológica, minha mãe me deu, eu sou adotado, enfim. Da mesma forma, a tua mãe te deu o DNA, te deu a vida, você respira por causa dela. Então, tá? São verdades, às vezes, difíceis de absorver, mas são verdades. E a carta do deboche fala sobre um lodo emocional, dores, uma água parada que apodrece e te adoece. Então, você precisa olhar para esta questão aqui, Escorpião, porque você é a pessoa que muitas vezes acontece um universo dentro de você e você não deixa ninguém acessar isso. Só você tem a permissão, só você tem a chave. Mas se você não olhar para isso, se você ignorar, você também vai pagar o preço. Então, recado dado para Escorpião. A quem interessar possa, né? Se a carapuça serviu, é isso aí. Ó, disputa. A questão da casa, do lar. Parece, é um relacionamento, como eu falei, Tom e Jerry, né? Gato e rato brigando o tempo todo. E a vitória. O que é a vitória num relacionamento que você briga o tempo todo? Será que isso aqui não é uma ilusão? Será que isso aqui não é o fato de sempre ter essa discussão para alguém dar a palavra final? E a cada palavra final, a relação se esgarça mais. Aquilo que era intimidade vai se tornando uma aversão. Pense nisso. Bom, duas rainhas. Como eu falei, você vai ter que olhar para a história da sua família, a história da sua mãe, porque tem uma que só olha para o passado. A rainha, apesar de ser uma rainha, de ter um empoderamento dela, tem essa coisa de carregar um bonde, carregar o passado. E a necessidade aqui também do controle da pessoa que vive por um tris. A rainha de espadas, ela tem ideias cristalizadas, ela tem essa coroa de cristal, mas ela também mostra um feminino muito exaltado, que sempre coloca a cabeça de um homem a prêmio. Então, lembre-se, eu falei sobre problemas de relacionamento, questões de conflito, atrito, aquilo que é intimidade pode virar aversão. E a gente tá falando aqui sobre, no fim das contas, sobre briga por protagonismo, porque a carta do Sol, o Sol é o astro-rei. Parece que existe essa dor, o feminino tão machucado, que tem que se defender do masculino, mas ao mesmo tempo tem que ser este masculino que oprime. Para ser reconhecida de alguma forma, para ter algum tipo de controle, segurança, dignidade, enfim. Então, é uma questão profunda. É uma questão que não é sua, mas ela recai sobre você. E você tá ali reproduzindo esta dor com a sua vida, né?
As de ouros, mudança, carta da força. Aqui fala sobre ter atitudes concretas. O as de ouros traz esse sentido de abrir-se de uma forma palpável, de uma forma concreta, não só com palavras, com atitudes. Então, aqui é trabalhar as suas atitudes, claro, trabalhar a sua cabeça, mas também trabalhar as suas atitudes no sentido de abrir caminho para uma mudança real, efetiva, equilibrando masculino, sol, feminino, lua. Quem que é mais importante, sol ou lua? Imagina se não tivesse a lua. Como é que as marés seriam regidas? Como é que seria isso? Falar, o sol é o astro-rei. Ok, mas a lua é o complemento. Aqui a gente está falando sobre algo que é oposto, porém é complementar. A gente tem aqui, nesse tarô, a lua em Sagitário. Aqui fala, é uma expansão do emocional. A razão, ela norteia, mas a gasolina, para isso acontecer, né, o carro só anda com essa emoção. O emocional, as nossas relações sem emoção, a gente está falando de robô e inteligência artificial. As relações, a gente muitas vezes se relaciona totalmente de uma forma inconsciente. A lua manda aqui na maré baixa, na maré alta, inclusive num relacionamento. Então precisa colocar esta potência. Não pode ficar com esse feminino ferido desta forma, sempre se defendendo, sempre atacando. Parece que usa o ataque no sentido de a melhor defesa é o ataque. Então eu vou lá e já massacro, né? Esse massacre não leva a nada, só leva a distanciamento e perpetuação da dor. O que mais? Olha, a entrega emocional deste homem foi pro buraco. Fracasso. É como se você também não tivesse mais acesso emocionalmente a este homem. Precisa transformar totalmente essa relação pela carta do alquimista, transformar essa dor num entendimento, num aprendizado. E não é algo fácil, porque o alquimista também fala de levar tempo. Não adianta, você faz um bolo, não adianta você colocar 400 graus ali no forno para ele assar mais rápido, porque você vai torrar o bolo. Tá? Uma coisa assim bem prática, né, pra gente pensar. Aqui fala, as coisas levam tempo. Se chegou nessa situação, né, dessa disputa tão intensa, eu falei, saiu a carta da vitória. O que é a vitória no relacionamento? Transformar, de repente, a intimidade numa aversão. Aqui tá confirmando isso, aversão. Alguém que não bota mais fé. Alguém que está no relacionamento por estar, mas alguém que não consegue ocupar o lugar que gostaria de ocupar, tá? Precisa transformar isso, vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Ó, sagrado feminino. A cura começa por você, minha querida. Conclusão. A cura começa por você. Revisitar a relação dos pais. Eu vou contar um caso que eu atendi aqui. Tem tudo a ver com essa mesa, né? O casal, a mulher com excesso de controle. O homem, em algum momento desse relacionamento, abandonou, saiu de casa algumas vezes, depois voltou. E depois o relacionamento teve uma nova oportunidade, uma reconfiguração, tiveram mais de um filho, né? Um filho antes e um filho depois de tudo isso que aconteceu. E é interessante, porque eu observei, né? A gente fez uma constelação. A mulher, tudo que ela viu no casamento dos pais, e que ela falou, não, jamais eu quero ser assim. Ela trouxe todas as brigas que ela viu dos pais, ela trouxe para a relação dela atual. A ponto de chegar na ruptura, de separar por 3 vezes, envolver pessoas dos 2 lados, né?
o relacionamento ainda indefinido, mas cada um procurando novos parceiros, para depois se acertarem. E o outro lado, o homem, não tinha vivido a questão de brigas, aparentemente era o relacionamento perfeito dos pais dele, porém, depois que o pai faleceu, os filhos e a mãe, a viúva, descobriram que o pai mantinha um relacionamento de longa data com uma amante, teve outra família, enfim, traição com funcionários da empresa, enfim, a casa caiu. E aí, de um lado, no mesmo relacionamento, ela repetia a história dos pais dela, de muitas acusações, intransigência e discussão o tempo todo. E o marido dela repetiu a história do pai, porque ela descobriu uma traição, né? Ele buscou também, acho que foi uma funcionária, enfim. Repetiu a história do pai que, né, ele criticou aquele pai com o qual ele se decepcionou depois da morte, né? Então, olha como a gente repete tudo. No mesmo relacionamento, cada um repetindo o casamento dos seus pais. E um acusando o outro, falando assim, não, porque eu não quero não quero repetir o casamento dos meus pais, e também o casamento dos seus pais foi uma farsa, né? E um acusando o outro. Então, assim, aqui fala sobre curar-se. Curar a sua linhagem materna, curar o feminino, tá? Sair do arquétipo de guerreira para a mulher verdadeiramente empoderada, de bem com este feminino. Não é de bem com o masculino, é de bem com o seu feminino. E assim completar, encerrar esta etapa. Ó, a paz. Aqui fala sobre estar em paz consigo mesma, lua em Libra, equilíbrio emocional. Para ter equilíbrio emocional, você precisa minimamente se conhecer e confiar em si. Você não pode jogar a sua vida, a sua felicidade na mão do outro, porque senão, sem confiar em si, você joga tudo pro outro e aí o outro representa tudo na sua vida. Aí o que você quer fazer? Controlar. Controlar cada passo, porque você não quer perder aquela pessoa. Porque perder aquela pessoa significa se perder completamente na vida. Então, tudo isso sai para Escorpião. Se foi para você, absorva. Eu sei que é muita informação, mas é para o seu bem. E veja também se não está espelhada a leitura. Às vezes é para alguém que você conhece, ou é do seu par, enfim. Adapte da melhor maneira. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.